Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, gente, tudo bem por aí? Segunda-feira começando, vamos com tudo que essa semana vai ser muito especial e ela promete, hein, gente? E aí, como foi? Como passaram o final de semana? Espero que estejam muito bem. O meu foi maravilhoso. Então vamos lá, gente. Hoje eu tenho um conteúdo muito legal para falar para vocês, né? Mas antes eu quero me apresentar um pouquinho. Eu sou a Mariana Bach, eu trabalho na área da beleza há 14 anos e aqui nesse perfil eu ajudo mulheres a fazerem R$5.000 por mês com a técnica de beleza mais desejada do momento. E hoje eu preparei uma live para vocês, pra gente falar um pouquinho sobre como a técnica de beleza mais desejada do momento pode te dar independência financeira e flexibilidade de agenda. E aí eu queria, começar aqui fazendo uma pergunta para vocês, né? Se você tivesse total controle do seu tempo, do seu dinheiro, como que ia ser a sua vida? Né? O que mudaria hoje para você? O que você poderia fazer que você não faz? O que você ia realizar que você não consegue? Isso é muito doido, assim, porque eu fico sempre pensando o que é que as pessoas querem, né? O que é importante para as pessoas? Eu vou dar para vocês o meu exemplo. Eu sempre trabalho desde os 14 anos, eu nunca parei de trabalhar. Desde que eu me lembre, eu trabalho. Só que, quando eu era mais nova, claro, o meu ponto principal era eu ganhar dinheiro para eu ter minhas coisas, para eu pagar minha faculdade, para eu poder não pesar ainda mais para minha mãe, né? Que minha mãe separou do meu pai, eu era muito nova, então minha mãe foi trabalhar muito para poder sustentar eu e minha irmã. Então eu tinha na minha cabeça que eu queria aliviar um pouco pra ela, mas é óbvio que quando a gente é mais novo, a gente não tem aquela responsabilidade, né, tão grande. A minha grande responsabilidade, Mariana, tô falando pessoa física, eram as minhas coisas, era a minha faculdade, eram as coisas que eu queria estudar, que graças a Deus eu consegui fazer por conta do meu trabalho, porque senão também eu não teria conseguido. Mas hoje, eu tenho outro pensamento. Hoje, claro que o meu ponto principal é trabalhar, ninguém trabalha pra não ganhar dinheiro, porque senão a gente não precisava trabalhar, né, gente? A gente vai fazer um trabalho voluntário aí que a gente vai ser mais feliz, sem obrigação de horário ou de manter um negócio, que a gente sabe que não é muito fácil. Mas hoje eu tenho 2 pontos da minha vida que são principais e são prioridades, que eu preciso trabalhar com algo que eu vá ganhar dinheiro e eu preciso ter liberdade. Eu preciso ter liberdade de horário, eu preciso ter flexibilidade de horário, flexibilidade da agenda. Eu não consigo me imaginar num trabalho que eu tenha que ficar ali trabalhando, batendo ponto, entrando, né, pegando trânsito, entrando no trabalho, cumprindo aquele horário, porque eu acho que a gente tem que ter a nossa agenda, a gente tem que ter autonomia na nossa agenda. Os trabalhos de hoje em dia, que a gente fica lá batendo ponto, pensando só em cumprir um horário, muitas vezes as pessoas estão lá trabalhando, mas as pessoas não estão necessariamente executando algo importante, elas estão lá cumprindo um horário. E isso que nunca entrou muito na minha cabeça. Eu sempre tive essa história de tipo, eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro, mas eu preciso ter flexibilidade porque eu faço no tempo que eu acho que eu tenho que é importante. Então, por exemplo, eu preciso ficar o dia todo aqui no meu trabalho, sendo que eu tenho 3 lábios para fazer um exemplo e alguns vídeos para gravar. Não, eu não preciso ficar o dia todo aqui. Eu posso vir, eu posso gravar os meus conteúdos, eu posso fazer as minhas lives, eu posso ter um monte de coisa que eu preciso organizar, atender as minhas clientes, mas eu não preciso necessariamente ficar aqui o dia todo, porque não vai ser produtivo pra mim, né? Então eu penso muito isso, assim. E a técnica de beleza, né, que eu falo que é a técnica de beleza mais desejada do momento, por que eu gosto de falar que ela é a técnica de beleza mais desejada do momento? Porque quem trabalha com beleza
precisa e quer trabalhar com ela. Já começa por aí. E quem é a mulher que escuta falar da técnica de beleza mais desejada do momento e fala: meu Deus do céu, eu quero isso, eu quero essa transformação, eu quero viver isso, eu quero ter esse lábio, eu quero ter esse lábio ou hidratado, ou esse lábio corado, ou os dois, que dá pra fazer os dois. A gente vai falar um pouco de técnica um pouco mais pra frente, porque eu quero trazer pra vocês a ideia não do que é que você vai fazer, mas a ideia do que você pode viver trabalhando com beleza, né? Que você pode ter autonomia de agenda, você pode atender as suas clientes de um jeito que você que vá se adequar melhor e que, além de tudo, você vai ser bem remunerada por isso. E tem muita gente que eu falo que a área da beleza é uma área que transforma vidas, né? Transforma muitas vidas. As mulheres estão aí no mercado de trabalho cada vez mais, trabalhando cada vez, se inserindo cada vez mais e precisando trabalhar cada vez mais. Não é uma coisa que a gente pode ter a opção. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ter a nossa independência. E dentro disso tudo, eu acho que a lógica de tudo isso que eu falo, que eu bato muito nessa tecla, é porque eu acho que a gente tem que fazer tudo isso, mas a gente também precisa ter liberdade. A gente tem que ter uma liberdade para quem tem filho, a gente tem que ter uma liberdade que a gente quer se cuidar, né? A gente tem uma rotina muito insana. Nós fazemos muitas outras coisas além de trabalhar. Então, o trabalho, eu gosto de falar muito disso, assim, é uma luta minha, que o nosso trabalho ele tem que ser parte da gente. Não tem que só ser isso, não tem que só resumir a gente aquele trabalho ou aquilo que a gente faz. Então, eu gosto muito de bater nessa tecla, né? Porque a gente às vezes está presa numa rotina exaustiva, trabalhando muito, ganhando pouco. E quando você pensa em trabalhar com beleza, você imagina que você tem que fazer escolhas inteligentes. Então, você de repente escolher um procedimento que você trabalha pouco e ganha muito, é o mundo perfeito. Mas também eu não quero que você fique se pegando só nisso. Não significa que você vai trabalhar pouco, porque você vai ter que pensar muito, você vai ter estratégia que você vai ter que fazer de venda. Não tem, gente, fórmula mágica. Pra nada nessa nossa vida tem uma fórmula mágica, né? Não tem como a gente chegar com uma receita assim e falar assim: você vai fazer isso que vai acontecer isso. Óbvio que você tem que ter um método, porque não tem milagre, mas você tem método, que você tem que cumprir um passo a passo e que você, com esse passo a passo, você consegue desenvolver uma boa técnica e você consegue conquistar muitas clientes. Então, um método completo, um método que te ensine de fato tudo que você precisa. Não é um método que hoje vai falar assim: eu tô te ensinando aqui, ó, como escrever o A, mas para você escrever caderno, você vai precisar de todas as outras letras e que eu vou te dando aos pouquinhos. Não, é um método completo. Um método que vai pegar na sua mão, que vai te ensinar do começo, do meio e do fim. Como você fazer, como você conquistar cliente, como você divulgar o seu trabalho, como você tirar fotos bonitas. Então, é um serviço completo, que eu gosto de brincar. E muita gente acha que a gente precisa, né, trabalhar o dia todo. Muita gente acha que vai ter que investir muito tempo, dinheiro em algo novo que não sabe se vai dar certo. Muitas clientes querem, mas sabem que as clientes querem, mas não sabem como você vai se posicionar. E o que separa, né, quem tá preso na rotina e quem vive com liberdade é o conhecimento. Porque se a gente não sabe algo que a gente pode oferecer, ganhar dinheiro com isso e transformar vidas, a gente vai continuar do mesmo jeito. Então as nossas escolhas é que vão, o nosso conhecimento é que vão fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida, né? E o mercado da beleza, eu digo que ele tá sempre explodindo. Não tem crise pro mercado da beleza. A mulherada, ela pode deixar de comprar alguma outra coisa, mas ela sempre quer se cuidar. O mercado da beleza ele cresce aí todo ano 10, 11, 15%, mesmo na crise, mesmo na pandemia. Na pandemia foi um dos mercados que mesmo, né, a gente passou um perrengue aí, porque a gente teve que fechar vários dias, né, todo mundo também passou por perrengue, mas ele foi um mercado que voltou muito mais rápido do que todos os outros.
ele teve uma recuperação muito rápida. Porque as pessoas já estavam abrindo mão de muitas coisas e as pessoas já estavam sofrendo um monte de coisas. Elas falaram, quer saber? Eu mereço me cuidar. Eu mereço me sentir bem, eu mereço me sentir bonita. Então a procura por procedimentos, eles aumentam cada vez mais. E um procedimento que ele não necessariamente é um procedimento que você vai ter que, uma mudança muito drástica, ou uma recuperação muito drástica, ou uma recuperação muito lenta, muito demorada. Então isso tudo a gente tem que sempre pensar quando a gente vai oferecer um serviço. Então, um procedimento natural, um procedimento que as mulheres gostam de fazer, que elas saem daqui já prontas, né? E que isso vai fazer com que o dia a dia delas a gente facilita, a gente ganha tempo, a gente acorda mais ou menos pronta. A gente quer essa facilidade no nosso dia a dia. Mulherada é assim. E a gente tem que pensar no seguinte, o segredo pra gente aprender uma técnica, a gente pensar em oferecer uma técnica boa, uma técnica que faça sentido pra gente, pras nossas clientes, uma coisa que a gente tem que entender técnicas que fazem a gente... Beijo! Olha eu já me perdendo aqui, olhando vocês. Então a gente tem que ter, o segredo que a gente tem que entender é assim, a gente vai trabalhar com beleza, a gente tem muita coisa que a gente pode transformar essas mulheres, mas a gente tem que escolher os procedimentos que a gente vai fazer certo. Não adianta a gente querer oferecer tudo que a gente tem pra gente poder trabalhar o dia todo e ganhar pouco. Então a gente tem que fazer escolhas inteligentes, que a gente vai escolher um procedimento que ele vai te pagar bem. Não adianta você falar assim, o que você prefere, né? Eu prefiro, tem sempre aquele papo, o que você prefere? Você prefere atender 3 clientes num dia cobrando R$500 cada procedimento? Ou você prefere 10 clientes num dia ou 15 clientes num dia cobrando R$40 um procedimento? Então, pra gente poder ter essa liberdade e esse ganho, a gente de fato tem que escolher o procedimento certo. Não adianta a gente escolhendo aí qualquer coisa só pra gente dizer que a gente tem muitas clientes, sendo que o nosso dia a dia, a gente tá sendo consumida pelo nosso dia a dia e que aí pega aquele papo de eu não tenho liberdade, eu não tenho flexibilidade de horário, eu não posso fazer a minha agenda porque você escolheu o procedimento errado, porque você tá trabalhando muito, atendendo muitas clientes, trabalhando muitas horas do seu dia e não sendo bem remunerado por isso, por conta do procedimento que você escolheu. O procedimento, né, a técnica que eu explico e que eu gosto muito de falar e que é o que eu tô trazendo pra vocês aqui, é sobre a revitalização labial. E também tem o MB-Lips, que é a hidratação, né? Então, pra você ter uma noção, a revitalização labial é um procedimento que você pode cobrar mais ou menos aí, por cliente, R$500 o procedimento. Então, você atendendo aí 5 clientes por semana, você já vai ter ganhar 10 mil, faturar R$10.000 por mês. E você tem que se preocupar em tudo que você tem que se preocupar e tudo que você tem que fazer para você poder conquistar essa cliente, manter essa cliente, você tem que entender que ela vai te ajudar a trazer outras clientes como ela. Então, você já tem o seu valor que você já determinou que você vai cobrar. Que isso vai poder, gente, eu sempre dou o exemplo dos R$500, porque é o que a gente vai cobrar, mas a gente pode cobrar 350? Pode cobrar 350. A gente pode cobrar R$1.000 um procedimento? A gente pode cobrar R$1.000 um procedimento. Então eu falo dos R$500 pra gente ter uma noção, mais ou menos uma média aí, de quanto custa um procedimento de revitalização labial. Tem lugares que o procedimento é muito mais em conta, tem lugares que o procedimento é mais caro, né? O valor dele é mais alto. Então você vai entendendo como você vai precificar e como você vai cobrar esse procedimento e como que você vai cobrar isso da sua cliente. Mas aí, assim, a energia que você vai gastar para você poder conquistar essa cliente, pensa que você vai gastar a mesma energia para você conquistar uma cliente que vai te levar R$40 num design de sobrancelhas e a mesma energia que você vai usar para você conquistar uma cliente que vai te trazer R$500 por procedimento, que é o procedimento de revitalização labial. E isso você pode pensar que assim, você vai aumentar, você vai ter 8, 10 clientes no mês. Então esse é o poder desse mercado da beleza,
que ele é tão mágico e ele faz tanto sentido para você não ficar quebrando sua cabeça aí do que você tem que fazer para você ganhar dinheiro e ser feliz e transformar a vida, transformar a sua vida, transformar a vida de outra pessoa. Então, você com a técnica de revitalização labial, você pode escolher os dias que você quer trabalhar. Você não adianta você falar assim, eu vou trabalhar um dia, atender 10 clientes no dia. Isso é uma escolha sua, né? Mas aí, assim, se você tiver essa agenda para você ter esses 10 clientes no dia, eu tenho quase certeza que você vai querer atender mais. Você não vai querer atender só um dia da semana. Então, você vai ter liberdade de escolha dos dias que você quer atender, dos horários que você quer atender. Ai, Mari, eu trabalho, meus filhos estudam na parte da manhã. Eu não tenho quem fique com eles, então eu não vou poder atender depois que eles estiverem na escola. Então você vai focar toda a sua agenda na parte da manhã. Aí os meus filhos estudam à tarde. Aí eu não tenho disponibilidade para fazer, para trabalhar no final de semana. Então você vai focar durante a semana. E tudo isso você vai fazendo do jeito que você acha que faz sentido, né? Porque você não vai depender de ninguém. Você não vai ter ninguém que fale assim, então, hoje você vai trabalhar tais horários a tais horários. Você não vai ter chefe que vai ficar... Você mesma vai ser a sua chefe. Então, você que vai ter que se organizar na sua rotina para você atender as suas clientes e para você ganhar dinheiro com isso, né? Eu tenho algumas alunas que elas começaram atendendo em casa. E hoje, elas têm agenda cheia. Outras já abriram seu próprio espaço. Vive 100% da beleza. Tem algumas pessoas que fizeram a transição, mas que essa transição ela foi... aos poucos. Então, eu mesma, quando eu comecei a trabalhar na área da beleza, eu trabalhava no mercado financeiro. E eu fui vivendo essa vida paralela aí, do trabalho CLT para empreender, né? Que eu nunca imaginava que eu fosse empreender na minha vida, porque eu vim de família que sempre trabalhou, funcionário, com registro, com tudo. Então, eu não tinha... Na minha família não tinha essa cultura de empreender. E quando eu comecei a pensar na possibilidade, eu falei, meu Deus, será que vai dar certo esse negócio? Será que eu vou pra... né? Como é que é? E quando você faz você escolhe, você faz a escolha correta, você se programa, você pensa no que pode dar certo, no que pode dar errado. E se der errado, o que eu vou fazer? E se der certo, o que eu vou fazer? Né? Errando e acertando. E dos dois jeitos a gente vai aprendendo. Quando a gente acerta, a gente aprende. Quando a gente erra, a gente aprende. Porque a gente não vai fazer igual, ou a gente continua fazendo o que a gente estava fazendo, mais e melhor. E o primeiro passo que você precisa dar, gente, ele só depende de você. Que é você decidir mudar. Então, a partir do momento que você fala assim, eu quero fazer algo diferente do que eu estou fazendo. Eu quero mudar, eu quero ter uma liberdade, eu quero ter um ganho maior do que eu tenho. Eu não quero só ficar patinando, eu não quero só ficar vivendo aí de segunda a sexta, esperando o final de semana chegar. Tem muita gente que vive, eu já vivi isso. Eu já passei muito por isso de falar, gente, eu quero só a sexta-feira. Né? O sábado e o domingo era o dia que eu usava pra aproveitar, mas a segunda-feira eu já falava, ai meu Deus do céu, eu não quero isso, credo. Então, você tem que fazer as suas escolhas e você tem que fazer a escolha certa. E aí, gente, o que eu queria falar pra vocês? Eu queria convidar vocês pro meu workshop, que vai ser dia 13 de fevereiro. Ele vai ser um workshop online e gratuito. O link dele tá na bio. Ali, quando você entra no Instagram, tem uma linhazinha com umas coisinhas escritas. Quando você clica lá, ele já vai te encaminhar para um outro lugar, que é onde você vai fazer a sua inscrição. E assim, ó, esse workshop, gente, é para realmente quem quer virar o jogo, né? Esse workshop, ele é para quem quer conquistar liberdade financeira e liberdade de horário, tá? Ele vai ser um workshop que a gente vai fazer, vai ter umas coisas muito legais, porque eu vou mostrar pra vocês 2 procedimentos, né, mas tem um porquê que eu vou mostrar isso pra vocês e tem o como que eu vou mostrar pra vocês aí. Então a gente vai ter a parte da nossa conversa, do nosso papo, e a gente vai fazer aí o procedimento pra vocês verem como que é esse procedimento que eu tanto falo, como que é essa técnica de beleza mais desejada do momento que você pode trabalhar, ter flexibilidade de agenda e alta rentabilidade
nas suas clientes. Então, esse é um workshop que você pode participar. E para quem que é esse workshop? Para quem que é tudo isso que eu tô falando? Para 3 tipos de pessoas. Para as mulheres que já trabalham na área da beleza e querem oferecer outro procedimento mais lucrativo e com maior rentabilidade. Então, é para um tipo de mulher, é esse. Para quem não trabalha na área da beleza, mas para quem tem vontade de trabalhar na área da beleza e fala assim, poxa, eu tô aqui trabalhando, mas eu acho que esse negócio da área da beleza é pra mim. Será que faz sentido? Então, é pra você vir, pra você me escutar um pouco mais. E a terceira pessoa é aquela pessoa que quer mudar, que quer trabalhar, que quer mudar de vida, mas que não sabe o que fazer. Fala, gente, o que eu posso fazer que eu vou ganhar bem e que eu vou ter flexibilidade de agenda? Então, pra vocês, fica aí o meu convite, tá? Nosso workshop vai ser dia 13, online e gratuito. Então, faça a sua inscrição, que o link tá lá na bio. Vocês estão intimadas a participar. Não é uma coisa que vocês que não estão... Vocês não têm opção, vocês têm que participar. Pronto, vocês têm um compromisso comigo, tá? E hoje era isso que eu queria falar pra vocês. Então, um grande beijo pra vocês. Muito, muito obrigada por estarem aqui comigo. Na quarta-feira a gente tem uma outra live muito legal que eu tô preparando pra vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, manda aqui pra mim, manda no direct uma mensagenzinha que a gente vai se falando por lá também. E eu espero todas vocês na quinta-feira, dia 13 de fevereiro, para o meu workshop Lucre com Revitalização Labial. Uma ótima semana para vocês e a gente vai se falando.